com a paz do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Localize comigo livro de Neemias, capítulo de número 3, versículo de número 14. Nós estamos maratonando, nós estamos pregando uma série na igreja de mensagens que estão falando sobre a restauração das portas de Jerusalém. E hoje aprove ao Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos conceder a oportunidade de pregar sobre esta porta, a porta do monturo hoje. Neemias capítulo de número 3, versículo de número 14. Eu acredito que vai estar passando no telão também, então você pode acompanhar no telão, por gentileza. O texto bíblico diz assim: e a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, o maioral da tribo de Bet-Requerem. Este a edificou e levantou as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. E você diz glória a Deus. Pegue na mão de alguém, por favor, que está do seu lado. Pegue na mão de alguém com todo carinho, com todo respeito, e diga para essa pessoa: eu estou feliz em cultuar a Deus junto com você. Diga aí para essa pessoa isso, dê a mão. Talvez a correria do dia a dia, a correria do feriado, não deu tempo de você conversar com essa pessoa, de falar com ela. Então você vai dizer isso para ela, diga: eu estou feliz em cultuar a Deus juntamente com você. Amém? Queridos, redobre a sua atenção, por favor. Prometo não ser extenso nesse dia, até porque nós estamos em pleno um feriado. Algumas pessoas aqui talvez se programaram após o culto para poder sair com sua família, sair para algum lugar, uma pizzaria, uma churrascaria, porque isso é o nosso Deus honrando a sua vida e honrando a sua casa. É bem verdade que algumas quinta-feiras aqui nós estamos pregando sobre as portas de Jerusalém. E só para refrescar um pouco a memória de alguns aqui, algumas quinta-feiras atrás nós ministramos aqui sobre a porta das ovelhas, sobre a importância das ovelhas passarem por esta porta, que é Cristo, e aprender que não faz mais a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Pregamos aqui também sobre a porta do peixe, da importância do crescimento da igreja, da importância de termos pregadores que ganham vidas para o Senhor, até porque a palavra eclésia significa chamados para fora. Pregamos aqui também nesta quinta-feira sobre a porta velha, sobre a importância de parar um ponto do nosso ministério e rever alguns pontos principais, rever alguns marcos antigos e voltar à intimidade com Deus. Pregamos aqui na última quinta-feira sobre a porta do vale, sobre a importância de termos um encontro real com Deus. Você pode dizer glória a Deus e aleluia? Nessa quinta-feira eu quero pregar sobre a porta do monturo, sobre a porta do lixo. Matusalém, como assim? A porta do monturo é a porta do lixo. Olhe para mim. A porta do monturo, quando a gente para estudar sobre ela, a gente começa a entender que esta porta é uma porta fundamental e importante dentro da igreja, porque a porta do monturo, no tempo de Jerusalém, no costume judaico, era a porta em que as pessoas traziam o seu lixo das suas casas e jogavam por esta porta para que sejam queimados ou sejam destruídos. Todas as portas têm a sua importância. A porta da fonte, a porta do Oriente,
a porta das ovelhas, a porta do vale, todas elas têm a sua função. Mas a única porta que era se colocado lixo para fora chamava-se a porta do monturo. Esta porta, ela ficava no lado sul de Jerusalém, de frente ao vale de Inom. Eu vou dizer de novo, essa porta, ela ficava do lado sul de Jerusalém, de frente ao vale de Inom. Aí surge uma pergunta: que vale é esse? Por que esse vale de Inom está em frente à porta do monturo, a porta do lixo? Para quem não sabe, a palavra vale de Inom vem do grego, que significa geema. Geema, eu vou dizer de novo, geema. O que é este vale? É um lugar profundo, é um lugar que tem uma caída muito grande, em qual as pessoas de Jerusalém vinham e jogavam o seu lixo. Essa porta era uma porta para jogar lixo, mas diz a Bíblia, Jeremias capítulo de número 7, versículo 31, que os filhos de Israel, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Os filhos de Israel, eles pegaram esta porta chamada Vale de Inom, que é onde se jogavam os lixos para queimar, e começaram a fazer idolatria neste vale. Diz a história que neste vale eles começaram a adorar um deus chamado Moloque, e eles começaram a sacrificar crianças para ser queimados nesse vale. Todas as pessoas dentro de Israel que morriam sem uma identidade, sem um parente requerer o corpo para fazer o enterro, eram descartáveis neste vale. As pessoas que eram pegas num pecado de roubar ou estavam roubando, que eram mortos, eram jogados neste vale. Era tão terrível este vale, era tão cruel este vale, que o próprio Senhor Jesus falou sobre este vale. O Senhor disse que neste vale o verme não morre, o fogo continua queimando, comparando o vale de Inom como o fogo do inferno, dizendo para os fariseus, dizendo: olha, vocês serão lançados no inferno, no fogo que continua queimando e não se apagará. E em 2 Crônicas 28:3 diz que eles começaram a idolatrar este lugar. Eles começaram a olhar para esse lugar e começaram a jogar enxofre, ao ponto que o fogo queimava para tirar um pouco do odor. Alguns acreditam que foi neste vale de Inom, ou vale de Geena, que Judas Iscariote, que traiu Jesus, se matou. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que ele comprou uma terra de um galardão iníquo, e ele se jogou, quebrando as suas entranhas e morrendo. Diz a história que ele tentou se enforcar, a árvore quebrou e ele caiu do precipício, caiu do desfiladeiro e morreu em seu pecado. Isto aqui é o cenário do vale de Inom. Mas o que é que significa a porta do monturo? O que é restaurar a porta do monturo? O que é restaurar a porta aonde se joga o lixo? Diz a Bíblia que Neemias saiu de noite para olhar as portas. Não era o melhor horário. O melhor horário para olhar porta, para restaurar, para ver onde tem defeito, é de dia. Mas Neemias saiu à noite. Por que ele foi à noite? Porque quem foi guiando os olhos dele não foi os olhos naturais, foram os olhos espirituais. Deus acendeu os olhos de Neemias para ele começar a ver os defeitos que tinham na porta. E Neemias, quando olha para a porta do monturo, ele diz: essa porta precisa ser restaurada. Essa porta precisa ser restaurada. Por que, Neemias, que esta porta precisa ser restaurada? Porque esta porta está falando para Deus: Deus, quando eu restauro esta porta, eu estou pedindo para Deus: Deus, eu cansei de pecar. Deus, faz uma faxina na minha vida. Deus,
remove de dentro da minha casa as sujeiras que atrapalham a tua glória se manifestar na minha vida. Restaurar a porta do monturo na igreja é pedir para Deus: Deus, me coloque num lava-jato espiritual e me dê um banho na tua palavra, e tudo aquilo que é lixo em minha vida, na minha casa, seja retirado esta noite e eu possa sair limpo, restaurado. Restaurar a porta do monturo é vasculhar a casa, pastor Elias, pastor Belo, é vasculhar os cômodos. Jesus deixa isso bem claro. Jesus, quando escreve uma parábola, Lucas, tomado pela graça do Espírito, ele é tomado em suas mãos e ele começa a dizer, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8, ele começa a deixar escrito dizendo que Jesus falou uma parábola dizendo: o qual a mulher, tendo 10 dracmas, se não perder uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e não busca até achar, e quando acha, chama as amigas para fazer festa. O que é que Jesus está dizendo nesta parábola? Jesus conta duas: a ovelha que se perde fora e a dracma que se perde dentro, que eram os 2 filhos. Um se perdeu saindo e o outro se perdeu dentro da casa. Mas o que é que Jesus está dizendo com isso aqui? Percebe-se, a dracma nesses dias era um presente de aliança que a mulher recebia. Faltar uma dracma para uma mulher era um símbolo de vergonha. Meu amigo GG, faltar uma dracma era um símbolo de vergonha. Alguém olhar para ela e dizer assim: esta mulher não tem mais aliança com o noivo. Porque nós olhamos para ela e está faltando uma dracma na vida dela. Matusalém, aonde é que ia a dracma? Ia no pescoço? Não. Ia na mão? Não. A dracma se usava na testa. É por isso que quem olhava já percebia se estava faltando alguma coisa na vida de quem usava uma dracma. A dizer que alguns acreditam que tinha até os roubadores de dracma, porque era caro. Quando aquela mulher perdeu a dracma, a Bíblia diz, e ela começou a varrer a casa. O que é varrer a casa? Começou a tirar o lixo de dentro de casa. E não é só varrer a casa, é acender a candeia dentro da casa. Jesus está dizendo: eu permiti ela perder para começar a arrancar as sujeiras que tem dentro da casa. Então tem percas que não são percas, são percas que nos despertam a buscar aquilo que a gente já perdeu. Essa mulher começa a varrer a casa, acende a luz. Enquanto ela está acendendo a luz e está varrendo a casa, eu falo isso por experiência. Lá em casa, quando a minha esposa começa a arrumar a casa, ela começa a movimentar tudo. Ela tira uma coisa de um lugar, bota em outro. Ela tira uma outra coisa de um lugar, vai botando em outro. Matusalém, o que é que você está dizendo? Restaurar a porta do monturo. É como se Deus estivesse dizendo para a gente: eu vou começar a arrancar as coisas de dentro de você. Eu vou começar a arrancar os lixos espirituais de dentro da tua alma, ao ponto que eu vou começar a mexer tudo dentro de você. Eu vou começar a mexer na tua voz, no seu jeito de andar, no seu jeito de ser. Eu vou começar a mexer na sua mente. E quando alguém olhar para você, vai dizer: agora que achou a dracma, já não tem mais uma casa escura, agora está acesa pela luz da graça. Agora que achou a graça, a dracma, agora não tem mais tristeza na casa. Agora tem uma família inteira com amigos dizendo: vamos ter alegria dentro da casa. Restaurar a porta do monturo é a gente começar a rever alguns conceitos da nossa vida e não permitir andarmos em trevas. Restaurar a porta do monturo é a gente começar a se perguntar: perdi? Por que é que eu não estou indo atrás daquilo que eu perdi? Porque tem gente que tem a síndrome de acumuladores de lixo dentro da igreja.
Eu não estou falando de lixo dentro da sua casa, eu estou falando de lixos espirituais da sua alma. Não pode ouvir uma palavra negativa que você aculuma, pega para a tua vida. Não pode ouvir alguém dizer, não vou com a tua cara, você pega para a tua vida. E Deus está dizendo, para de guardar aquilo que eu não quero dentro da tua casa. Para de guardar aquilo que eu não quero na tua vida. Esta noite Deus está nos convidando. Limpa a casa, limpa a casa, limpa a casa, limpa a casa. Faz uma faxina nessa casa. Tudo de palavra negativa que tiver dentro dessa casa, bota para correr. Vai atrás da dracma, vai atrás da presença. Não para enquanto não encontrar a presença de Deus. Olha para alguém do seu lado aí e diga, não pare de procurar. Diga, não, diga para alguém aí, não pare de procurar. Diga, Jesus não entra em casa suja. Eu vou dizer isso aqui, Jesus não entra em casa suja. Mas tu sabe que você está dizendo que eu tenho que arrumar lá em minha casa para Jesus entrar? Eu não estou falando dessa casa natural, eu estou falando da sua casa, você. Jesus não entra num templo que está sujo. Jesus não entra em um lugar que não tem lugar para Ele. Existem 11 casas na Bíblia que Jesus entrou no Novo Testamento. 11 casas. E toda casa que Ele entrou, Ele trouxe alguma coisa, Ele fez alguma coisa. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 4, versículo 38 a 39, que Ele decidiu entrar na casa da sogra de Pedro. E por que Ele foi lá? Para liberar uma cura para a sogra dele. Então Jesus cura quando Ele entra dentro de uma casa. Segunda casa que Ele foi a casa de Cafarnaum. Lucas capítulo de número 5, versículo 17 a 24. O que aconteceu? Jesus está na reunião, tem gente na porta, tem gente na lateral, tem gente na janela, e de repente alguém vem com um paralítico. E quando este paralítico vem, alguém diz, não tem como entrar na porta, está lotado. Na janela não tem como. Então vamos subir pelo telhado. Aí quando desce no telhado, Jesus olha para aquele homem e diz, levanta, a tua fé te curou. Então quando Jesus entra numa casa, tem restauração na estrutura. Terceiro tipo de casa que Ele entra foi a casa de Simeão. Foi a casa de Simeão. Lucas capítulo de número 7, versículo 36 a 46. Quem foi este homem? Este homem aqui foi o homem que recebeu Jesus em sua casa. E quando ele chega, ele não unge Jesus, mas foi uma mulher ungir com os cabelos, com perfume, com beijo. O que é isso? A casa que Jesus entra tem unção de Deus. Eu vou dizer de novo, a casa que Jesus entra tem unção de Deus. Quer ver uma outra casa que Jesus entrou? A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, versículo 41 ao 56, Jesus entrou na casa de Jairo. O que é que tinha na casa de Jairo? Uma menina morta. Alguém chegou para Jairo e disse, Jairo, não chame ele para tua casa. Tem morte na tua casa. Ele disse, eu sei, é por isso que eu trouxe ele. Quem é a morte diante de Jesus, que é o dono da vida? Eu já ouvi um glória a Deus ali, eu vou dizer de novo. Quem é a morte diante de Jesus, que é o dono da vida? Jesus entrou na casa de Jairo e deu vida para a menina. Quer ver outra casa que Ele entrou? A Bíblia diz em Lucas 10, 38, 42. Ele entra dentro da casa de Marta e Maria. Enquanto um está nos pés, a outra está limpando a casa. Por quê? Porque onde Jesus entra tem que estar limpo. Matusalém, mas o que significa isso? É que onde Ele está tem palavra de vida, tem palavra eterna. Quer ver outra casa que Ele entrou? A Bíblia diz em Lucas 19, do versículo 1, versículo 10. Ele entra na casa de Zaqueu. Ele olhou para Zaqueu e disse, desce rápido, porque me convém pousar na tua casa. O que é isso? Zaqueu, se prepara, a salvação chegou hoje dentro da tua casa. Porque quando Ele entra na nossa casa, tem salvação da nossa família. Alguém acredita nisso? Levante a mão, abra sua boca e diga glória a Deus. Quer ver outra casa que Ele entrou? A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 10 a 14. Ele entra na casa dos cenáculos. Alguns acreditam que esta casa dos cenáculos é do evangelista Marcos, João Marcos, o evangelista. E que casa é essa? É onde foi preparado a ceia, lugar de comunhão, porque a casa que ele entra, um tem comunhão com o outro.
casa que ele entrou, Mateus capítulo 26, versículo 57, a casa de Ceifas. Que casa é essa? Foi o lugar onde ele foi julgado. Diga comigo assim: é o lugar onde ele foi julgado. Não, diga mais forte aqui: o lugar que ele foi julgado. Matusalém, o que isso significa? É que Jesus está entrando para provar para a gente que a nossa casa não pode ser uma casa de julgamento. Nós não temos o direito de julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Quer ver mais uma casa que ele entrou? 10ª casa que ele entrou. A Bíblia diz em Lucas 24, 13 a 30. Ele entrou na casa de Emaús. Vem 2 discípulos caminhando. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Vem 2 discípulos caminhando dizendo: olha, ele morreu, não tem mais jeito. E Jesus se aproxima com eles, mas só que eles não percebem que Jesus está do lado. E eles começam a conversar com Jesus dizendo: olha, tá um alvoroço. Morreu um homem, morreu um Jesus que a gente acreditava. Não tem mais como, acabou, não tem mais solução para mais nada. E quando eles chegam dentro da casa de Emaús, quando Jesus vai partir o pão, diz a Bíblia, e a visão deles abriram e perceberam que ele era o mestre. Porque quando Jesus entra na nossa casa, Deus abre a nossa visão espiritual. A última casa, qual é a casa? É a casa dos discípulos. João capítulo 29, versículo 19 ao 29, que diz assim: que os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa com medo. Jesus aparece para eles e diz para eles: não tenha medo. O que é isso? Quando Jesus entra na nossa casa, Ele traz paz para os nossos corações. Eu posso liberar uma palavra profética aqui, nesta quinta-feira. Você vai ter paz a partir de hoje. Eu vou dizer de novo: você vai ter paz a partir de hoje. Eu profetizo: você vai ter a melhor noite de sono da tua vida. Você vai ter a melhor noite de sono da tua história. Você vai dormir sem medo, você vai dormir tranquilo. Por quê? Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel está habitando dentro de você e dentro da tua casa. Alguém pode pegar essa palavra, abrir a boca e adorar ao Senhor? Restaurar a porta do monturo é isso. É convidar Ele para os labirintos da nossa alma e dizer para Ele: faz um autoexame na nossa vida e coloca para fora tudo aquilo que não pertence a Ti. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 9. Paulo disse assim: nós somos templo. Eu vou falar isso aqui. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e diante. Bata no peito, diga assim, comigo assim, junto comigo. Diga assim: eu sou templo de Deus. Diga: eu sou templo de Deus. Agora olhe para mim, por gentileza. Não me leve a mal. Não me leve a mal do que eu vou falar. Mas você, como templo de Deus, você tem que limpar o seu templo todos os dias. Matusalém, mas essa não é a palavra que eu queria ouvir na quinta-feira de profética, quinta-feira de guerra. Eu falei com o pastor Elias: nós estamos acostumados mal. Nós queremos só ouvir palavras motivacionais na igreja, e nós paramos de pregar o verdadeiro evangelho dentro da igreja. Paulo, quando vai falar do templo do Espírito Santo em 1 Coríntios, ele faz menção, ele faz como se fosse uma conexão sobre os pecados que não podem ter dentro do templo. Paulo cita pelo menos 5 classificações de pecados que não pode ter na nossa vida. Ele cita Gálatas capítulo de número 5, versículo 19, 20 e 21. Ele começa a dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E ele continua dizendo: inveja, homicídios, bebedice, grotunaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo fala de 5 classes de pecados que não podem ter dentro do nosso templo, dentro da nossa vida. A primeira classe
chama-se pecados sexuais. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Pecados sexuais. Pecados sexuais fala de prostituição, impureza, lascívia. Paulo estava dizendo assim: vocês são templo, vocês são chamados por Deus, vocês são lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas dentro da casa, que é o templo de vocês, não pode habitar mais a prostituição, não pode mais habitar a fornicação, não pode mais habitar os desejos mundanos dentro da sua alma. Aí Paulo continua dizendo: o segunda classificação se chama pecados religiosos. Isso fala da idolatria, feitiçaria. Idolatria não é só adorar uma imagem. E me desculpe aqui a franqueza, quem faz isso é uma idólatra dentro da igreja, onde for. Porque a minha Bíblia diz que as pessoas que fazem isso adoram deuses que tem boca mas não fala, que tem mão mas não pega, que tem pé mas não anda, que tem ouvido mas não escuta. A gente não adora um Deus em estátua, a gente não adora um pedaço de madeira, a gente não adora uma imagem, a gente adora o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O nosso Deus tem boca e fala, tem a mão, pega. O nosso Deus tem pé e anda. O nosso Deus é tão poderoso que no inferno, na terra, aonde for, tem que se dobrar joelho para adorar a Ele. Quando a gente fala de idolatria, não é só isso. A partir do momento que eu boto uma roupa, a partir do momento que eu boto uma roupa e digo: nossa, eu amo essa roupa, eu gosto, e começa a idolatrar a roupa que você tem, você está idolatrando a roupa. Porque o que é idolatria? Tudo aquilo que rouba a presença de Jesus. Tem gente que a idolatria dele é roupa, outros a idolatria é o carro, outras a idolatria é a casa, é o dinheiro. E Deus está dizendo para alguém aqui: ei, chegou a hora de começar a limpar a sua casa. Começou a hora de passar uma vassoura da graça e dizer: Senhor, a minha casa não é a minha prioridade, a minha prioridade é a tua presença. O meu dinheiro não é a prioridade, a minha roupa bonita não é a prioridade. Tem gente que a idolatria é estar com maquiagem. A minha idolatria não é a minha maquiagem, porque hoje em dia nós temos muita maquiagem no rosto, mas muito pouco rosto no pó, na presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou limpar a tua alma, eu vou limpar teu coração, eu vou arrancar pela raiz tudo aquilo que te afasta da minha presença. Davi disse: Senhor, crie em mim um coração puro. O que é isso? Davi está dizendo: Senhor, limpa a minha alma, limpa meu coração, e crie em mim, Senhor, um espírito reto, e não retire a tua presença de mim. Terceira classificação: pecados de relacionamentos. Isso fala de inimizades, porfias, iras, discórdia, dissensões e facções. Paulo está dizendo para alguém que está lendo isso: você é templo, não permita amizades tóxicas entrar dentro do teu coração. Existem pessoas que são carregadores de lixo. Eu vou dar um exemplo. Existem pessoas que tem a necessidade de falar mal dos outros para você. Não aceite isso, porque essa pessoa está carregando lixo de outro lugar para despejar em você. E uma vez que você aceita Jesus, tudo se faz novo em sua vida. Eu posso liberar uma palavra aqui diferente. Esse ano Deus vai colocar amizades saudáveis para andar com você. Não, eu vou dizer para ele: tem gente que tem tipo de amizade aí, que a pessoa é tão tóxica, a amizade é tão ruim, que 5 minutos que a pessoa cola do teu lado estraga 24 horas do seu dia.
Deus está dizendo: eu vou arrancar esse tipo de amizade do teu lado. Eu vou colocar amizade sincera, amizade saudável. Alguém que vai colar do teu lado e vai dizer: nossa, está buscando Deus, eu também quero buscar. Vai para o culto, eu também vou para o culto. A tua vitória também é minha vitória. Olha, precisando de mim, eu estou aqui para te ajudar. Olha, alguém falou mal de você, mas eu não quero nem saber quem falou. Eu estou contigo, eu estou acreditando em você. O teu milagre é meu milagre. Alguém pode levantar a mão, abrir a boca e adorar o nome do Senhor? Então diga para alguém do seu lado aí: Deus vai colocar amizade verdadeira do seu lado. Diga aí. Deus vai colocar amizade verdadeira. Quarto tipo de classificação: pecados. Diga comigo assim: pecados do ego. Não, diga mais forte aí. Eu sei que a palavra é meio dura mesmo. Eu não gostaria de estar pregando isso. Eu falo sério. Eu queria pregar uma mensagem de vitória. Eu queria que você saísse desse culto hoje pulando, sapateando, rodando de um pé só. Mas essas palavras são as que Jesus está me dando ultimamente para estar pregando aqui na igreja. Então a gente tem que pregar o que Jesus manda. Então a quarta classificação é pecado do ego. O que é pecado do ego? Ciúmes, inveja. O que é inveja? Não é ter aquilo que o outro tem. Hoje, estudando sobre inveja, eu descobri o que é inveja. Inveja, segundo um escritor não crente, ele diz que a inveja é olhar para o outro e desejar que ele não tenha nada e só eu tenha. Deus está dizendo: restaurar a porta do mundo duro é você mandar embora o espírito da inveja. É mandar, escute isso, é mandar embora isso, a inveja. E não é só a inveja, o ciúme. O ciúme que alguém olha para você e diz: ah, mas ele canta melhor do que eu, ela prega melhor do que eu, ela adora mais do que eu. E a pessoa começa a ter um ciúme no coração. E ciúmes não é de Deus. Deus está dizendo assim: para de ter ciúme. Comece a olhar para você, para dentro de você, e comece a falar: Deus, eu não preciso ter inveja de ninguém, eu não preciso ter ciúme de ninguém. Por que não? Porque Deus usa cada um do seu jeito. Eu vou dizer isso de novo aqui: Deus usa cada um do seu jeito. Paulo disse assim, GG: no corpo de Cristo tem muitas funções. Tem o cabeça, que é Cristo, tem o dedo, tem a mão, tem a conexão da mão com o resto do corpo, tem o pé. Um dia teve uma briga. O pé disse para a mão: por que eu não posso ser mão? E a mão disse para o pé: oh, eu queria ser o pé. Aí Paulo disse: pare de brigar, gente, porque até o menor do corpo é importante. Até o menor do corpo é importante. Paulo estava dizendo: vocês estão aí brigando por posições, e até o menor Deus escuta, até o menor Deus está usando, até o menor Deus está enchendo de graça, de poder. Eu posso liberar uma palavra? Tu pode ser pequeno, pode não ter nome, pode não ser famoso, mas se a graça é contigo, nada vai impedir. Alguém pode levantar a mão, abra a sua boca e adore a Deus. Não deixe. Quinto classificação de pecados que Paulo diz: bebedice e glutonaria. Eu me lembro que eu fui pregar nesses dias num lugar aí. A pessoa fez uma recepção, mas tinha um irmão lá. Eu vou confessar aqui. Eu como, pensa no menino que come sou eu. Eu como bem. Mas tinha um rapaz nessa recepção que o negócio não era normal. O menino bateu, foi 7 pandecos de comida, 7 pratos de comida, e estava na fila para pegar o 8º. Eu disse: Jesus, eu consegui comer 1,5 com muita dificuldade. O homem já vai comer o 8º prato. Até isso é sujeira na nossa vida. A igreja precisa ser ensinada sobre isso.
sem ser ensinada, glutonaria, bebedice. O que é bebedice aqui? Farra. Pessoas que vêm para a igreja, mas quando são crentes, saem da igreja, vão para outros lugares. Está no meio de balada, está no meio de balada de festa que não é de Deus. E ainda consegue botar um texto no Instagram dizendo: eu estou em paz aqui. Não. A minha Bíblia diz que nós somos inimigos do mundo. A minha Bíblia diz que a gente é a luz deste mundo. A minha Bíblia diz que a gente é o sal desta terra. A minha Bíblia diz que aonde a gente passa, a gente tem que ser a referência para alguém. Trevas e luz não combina. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve este mundo. Não existe 3 lugares para você ir. Existe 2. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu morar com Deus. Aquele homem rico, quando morre, ele olha para o pai Abraão e diz: pai Abraão, pede a ele, pai Abraão, o quê? Que ele molhe a ponta do dedo e molhe a minha língua. E o mendigo onde estava? Estava no céu de Abraão. Tinha um abismo no meio. E o pai Abraão dizia para ele: não dá para fazer isso, tem um abismo. Ele disse: então deixa que eu volte. Deixa que eu volte para pregar para os meus parentes. Eu preciso falar para eles: esse lugar existe, o inferno é real. Tem muita gente morrendo sem Deus aí, e as pessoas estão dizendo no cemitério: descanse em paz. Não tem como. Quem morre sem Deus já vai ser queimado no lago. Enquanto a gente está perdendo pessoas, estão sendo levadas para o inferno, nós estamos sentados na igreja, sentados em cadeira, e não estamos pregando para ninguém, não estamos ganhando almas, nós não estamos evangelizando ninguém. E Deus está dizendo: até quando vamos ver as pessoas indo para o inferno e não vamos fazer mais nada? Chegou a hora de Deus levantar um exército forte. Chegou a hora de Deus levantar uma igreja viva e real, uma igreja que vai saquear o inferno e vai dizer para Satanás ouvir: esse povo vai aceitar a Jesus. Eu sei que você não queria ouvir isso, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui hoje. Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai, eu vou dizer tudo a glória, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Existe uma vontade que é boa, existe uma vontade que é perfeita. Restaurar a porta do monturo é a gente começar a tirar os lixos de dentro da nossa alma, é começar a tirar as palavras negativas da nossa alma. Restaurar a porta do monturo é dizer: Jesus, me mostra onde está esse lixo que eu vou colocar para fora. A minha casa tem que estar limpa, a minha casa tem que ter o Espírito Santo passeando por ela, a minha casa tem que ter a presença de Deus. Eu profetizo: você vai sair tão cheio de Deus aqui, tão cheio de Deus aqui, que palavras negativas não vão mais te abater. Você vai sair tão cheio de Deus aqui, e quando Satanás olhar dizendo assim: eu vou sujar o seu ministério, você vai dizer: não tem como mais sujar a minha casa. A minha casa agora está varrida pela vassoura da graça. A minha casa agora está coberta pelo sangue do Cordeiro. Alguém pode levantar a mão, abrir a sua boca e adorar ao Senhor? Pega na mão de alguém rápido aí, pega na mão de alguém, balança essa pessoa, diga para essa pessoa, diga assim: eu profetizo, diga mais forte, diga assim: eu profetizo que essa semana a graça de Deus vai visitar a tua casa. Diga: eu profetizo, diga que essa semana a tua vida nunca mais será a mesma. Alguém pode levantar a mão, abrir a boca e adorar? Nunca mais será a mesma. Aleluia. Para encerrar, 1 João capítulo de número 2, versículo 17 diz: e o mundo passa, a sua consciência passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus
permanece para sempre. O carro passa, o dinheiro passa, a casa passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus ecoam na eternidade. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu vou dizer de novo, quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha para mim, daqui a alguns anos ninguém mais vai lembrar do teu carro. Daqui a alguns anos ninguém vai lembrar um dia que você teve dinheiro. Daqui a alguns anos ninguém vai lembrar da tua casa bonita. Daqui a alguns anos ninguém vai lembrar do seu sapato bonito. Daqui a alguns anos o que vão lembrar é da tua história com Deus, é da tua vida com Deus, é da tua intimidade com Deus. Alguém vai lembrar disso: olha, eu não sei da casa, eu não lembro do carro, eu não lembro da roupa, mas que tinha Deus da vida, tinha, que tinha a graça de Deus, tinha, que tinha unção, tinha. Alguém pode acreditar nisso aqui? Levante as suas mãos e a glória ao Senhor. Eu profetizo que a sua história ficará marcada. Eu vou dizer de novo isso aqui, porque acho que 3, 4 pessoas pegaram esta palavra. A tua história ficará marcada. As pessoas irão lembrar de ti. As pessoas, eu vou profetizar e você vai levantando a mão. Os seus filhos irão lembrar das suas histórias. Eu vou liberar, tu vai dando glória. Por onde você passar, os seus vizinhos, os seus amigos vão se lembrar de ti. Como que eles vão se lembrar? Ali, eu lembro de uma mulher que era cheia do Espírito. Eu lembro de um homem que era cheio do Espírito. Eu lembro de uma mulher que onde ela passava, o sorriso dela me atraía para a presença. Eu lembro de um homem que por onde ele passava falando do amor de Jesus, a gente chorava. Deus vai fazer a sua história ser lembrada por séculos e séculos. Alguém pode levantar a mão, abrir a boca e adorar. Então diga para alguém do seu lado, diga assim para você: deixa o lixo do lado de fora. Diga. Não, diga aí, diga. Deixa o lixo do lado de fora. Para encerrar, olhe para mim. A porta do monturo, quando Neemias restaura, a ordem foi: daqui só sai, não entra mais lixo. Vou dizer de novo, a ordem de Neemias foi: daqui só sai lixo, não entra mais lixo. Está entendendo? Está entendendo o que Jesus está dizendo para você aqui hoje? Que a partir de hoje a limpeza é por completo. Só vai sair as coisas ruins, e elas nunca mais vão voltar para a tua vida, para a tua casa. Você crê nisso? Levante as suas mãos e adore a Jesus.